lateral direito de handebol, 1,92 m de altura, canhoto. Fora das quadras, hoje o ex-atleta se dedica a outras atividades. Um dos ícones do handebol brasileiro na década de 1980, o nosso convidado foi aclamado pela revista Placar, especializada em esportes, como o Pelé do handebol. O Entre um Café, uma prosa de hoje recebe a Cássio Moreira. Seja bem-vindo à TV Caatinga, Cássio. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para falar do que eu mais gosto e mais fiz, eu acho que com mais excelência na minha vida, que foi jogar handebol. Eu queria que você começasse falando sobre como que foi o teu início aí nesse esporte e também no judô, né? Que você chegou a praticar judô ainda na escola. Como que foi isso? Na verdade, o judô eu acho que é o primeiro esporte de toda criança, né? Aquele que acalma, educa, né? É um grande esporte. E eu comecei no handebol, que hoje existem pesquisas que é o esporte mais praticado em todas as escolas do Brasil, é o handebol. E eu comecei num colégio chamado João 23, um colégio cristão, na cidade de João Pessoa, né, com o professor Lula Cabral. E ali eu comecei minha história no handebol, onde passei poucos anos na Paraíba e já me transferi para a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Já aos 17 anos, você foi convocado para a Seleção Brasileira Juvenil de Handebol e aí foram 15 anos na seleção, além de outras equipes. Como que foi para você essa experiência, principalmente na Seleção Brasileira? Aos 17 anos é o primeiro deslumbre, né? É tipo debutando. Seleção nacional, ainda jovem, uma viagem para a Itália. Se você vem em 1981, você sair do Brasil, um paraibano, e jogar na Itália, na Europa, primeiro mundo, uma coisa totalmente diferente. E depois de Santa Maria, que a gente jogava pela Universidade Federal de lá, que tinha um patrocínio entre a universidade e a prefeitura, a empresa Sadia, ela resolveu comprar a equipe. Ela, na verdade, ela comprou o time todo de handebol e a gente morou em Chapecó por muitos anos, onde formamos, eu acho que uma das maiores equipes do Brasil. Ficamos 298 partidas sem perder para ninguém na América do Sul, inclusive seleções. A gente conseguia ganhar de seleção argentina, seleção uruguaia, seleção paraguaia, porque na verdade nós formamos também uma grande seleção. E isso aí foi uma coisa que marcou muito o esporte e marcou muito para mim, a minha carreira. Quais foram as tuas maiores dificuldades na carreira? Na verdade, o handebol ele passa por a grande dificuldade do handebol, chama-se patrocínio. Empresas que investam no esporte. Não só no handebol, eu acho que se você olhar em termos de Brasil, nós só temos esportes bem patrocinados, o voleibol e o futebol, que é a paixão nacional de todos, e os outros vêm a reboque, vem o futsal, vem o basquete, aí vem o handebol, né? A grande dificuldade nossa realmente é o patrocínio. Como foi para você deixar as quadras e quando foi isso? Eu ainda morava em Chapecó, quando eu recebi uma proposta para ir morar na Espanha. Mas aí minha esposa engravidou, meu pai tinha uma empresa em João Pessoa de construção civil com meu irmão. E a Sadia tinha acabado com todo o esporte dela. O governo Collor entrou e o governo Collor fez uma coisa muito importante para o esporte nacional. É bom que as pessoas saibam. Ele tirou todo o incentivo fiscal para as empresas que apoiavam o esporte. Então a Sadia foi uma das quais acabou com tudo. O Bradesco acabou com tudo, o Banespa acabou com todos os esportes. Ficaram só patrocinando eventos, não patrocinando mais atletas, né? Isso tem que ser dito. E aí, como eu teria que ir para a Espanha e minha esposa só poderia ir daqui a um ano para tentar um visto, eu resolvi parar de jogar. E voltei para a minha terra para trabalhar na construção civil, na área da construção civil, aqui eu trabalho até hoje. É isso que me trouxe aqui a Juazeiro. É isso que me colocou aqui nessa cidade. E aí eu resolvi interromper a minha carreira até prematuramente, aos 31 anos de idade. Como que vivem os ex-jogadores de handebol? Porque você acha que a nossa nação valoriza como deveria esses atletas que inclusive já trouxeram títulos para cá? Os atletas do handebol que não fazem parte do meio da educação física, eles vivem da sua profissão hoje. Médicos, fisioterapeutas, engenheiros, vivem só da sua profissão, não conseguem viver do esporte. E aqueles que são professores de educação física, esses sofrem mais ainda para tentar viver do esporte. Porque
Na Olimpíada, o handebol foi o esporte que foi mais assistido. Teve 6 milhões de pessoas, mais do que todas as modalidades, mas não consegue converter isso em patrocínio para pagar professores, a técnicos e a atletas. Você mantém ainda alguma ligação com o esporte? Mantenho. Hoje a gente tem um grupo, né, que em João Pessoa estamos tentando ganhar a Federação Paraibana de Handebol. Existe hoje um evento chamado Master Handebol, de pessoas que pararam de jogar, mas que jogam ainda por lazer, como é meu caso. E a gente senta, temos reuniões, queremos dar sugestões à Confederação Brasileira, né, para tentar alavancar o esporte. Nada pessoal, nem nada de querer tomar o poder, mas assim de somar com a experiência hoje que a gente tem em diversas áreas, que a gente tem diversas pessoas em diversas áreas que podem contribuir com o nosso esporte, com o handebol. Hoje o teu filho mais novo, ele seguiu aí os teus passos e é jogador profissional de handebol, né? Como que você se sente com isso? É muita alegria, né? Assim, é um sonho que a gente viveu. Assim, meu filho hoje joga na Espanha, coisa que eu não consegui chegar, ele chegou. E a seleção brasileira hoje, ela tem outra conotação, a seleção teve grandes avanços. A gente tem que, assim, dar o mérito a quem esteve na confederação até agora, porque ela teve grandes avanços. Os atletas hoje, eles conseguem receber uma ajuda de custo do Banco do Brasil e dos Correios, quando vem para o treinamento. Hoje se hospedam em hotéis, hoje tem fisioterapeuta, tem as pessoas, tem um elenco de pessoas que estão ao lado dele. Assim, quase a base toda da seleção hoje joga na Europa, então eles têm muito mais experiência, são muito mais dedicados, né, são realmente profissionais do esporte e a gente se sente contente por isso, mas ao mesmo tempo triste, porque a gente acha que pode ir a mais, pode subir um degrau a mais. Isso aí, eu acho que com a renovação do quadro dentro da confederação, isso aí poderia ser alcançado. Então você avalia de forma positiva, assim, estamos avançando com relação ao handebol? Estamos avançando. Agora eu acho que, como na sua vida pessoal, no esporte, em tudo, é uma corrida de bastão. Eu acho que agora está na hora de passar o bastão para novos corredores, conseguir dar um sprint maior, chegar mais na frente. O Brasil já sediou Copas do Mundo, como você mesmo falou, que a gente é conhecido como a nação do futebol, né? Mas o fato de a gente ter sediado também as Olimpíadas recentemente, você acha que é um indício de que estamos avançando na valorização de outras modalidades, de outros esportes? Eu acho que porque você tem que entender que os campeonatos que eu participei, fui para 3 mundiais, 4 pan-americanos, a gente era 12º, 13º, e com o investimento de um técnico espanhol, de uma nova mentalidade, o Brasil conseguiu ser 7º no mundo. Isso é uma coisa assim extraordinária. A gente conseguiu ganhar da Polônia, onde o primeiro esporte da Polônia é o handebol. Na Hungria, o primeiro esporte na Hungria é o handebol. E a gente ficou na frente de Hungria e de Polônia. E conseguimos ganhar da Alemanha, aqui no Brasil, nas Olimpíadas, que o campeonato alemão é a NBA do handebol mundial, onde estão os melhores, são os mais bem pagos. Existe jogador na Europa que ganha 100, 150 mil euros. Já existe brasileiro hoje ganhando 10 mil euros, que é 40 mil reais na Europa no handebol. Então eu acho que a Olimpíada aqui para o Brasil foi um grande avanço, né? Uma coisa muito importante que houve aqui para a nossa nação. Qual foi o momento mais marcante assim na tua carreira? Eu acho que o momento mais marcante, assim, você tem muitos, né? Eu acho que talvez tenha sido a minha primeira convocação. Porque eu, paraibano, você sabe que o Nordeste, há anos atrás, a gente sempre foi subjugado àquela terra de pessoas pequenas, pessoas incapazes, pessoas feias, pessoas que não tem nada. Eu acho que a visão que a Europa tem do Brasil é a visão que o Sudeste e o Sul tinha do Nordeste. Né? E você chega lá no meio de 40, 50 pessoas, conseguir ficar entre 15 e ir para uma seleção e depois se firmar, né? E conquistar títulos, e conquistar um nome, e mostrar que a sua região, que o Nordeste não é aquilo que as pessoas fazem, que nós somos capazes. Nós somos um povo guerreiro, um povo hospitaleiro, um povo que tem amor no coração. O que eu sempre digo é que a gente não teve investimentos. No Brasil eram 2 casas, uma feita no Sudeste e no Sul,
e uma casa feita no Nordeste. Essa casa tinha 10 mil de investimento e essa tinha R$100. Como é que essa podia ser grande? Jamais seria grande. Mas a partir de alguns anos aí que as coisas começaram a mudar e se investir no Nordeste, o povo hoje vê a pujança, a inteligência, a capacidade do nordestino. Esse talvez tenha sido o momento mais forte da minha carreira. Para encerrar, que conselho você daria aos jovens que estão aí têm o sonho de serem jogadores profissionais, tanto no handebol quanto de outra modalidade? O mundo hoje, Cora, é totalmente diferente do que eu vivi. No meu não tinha celular, não tinha internet, não tinha tablet, não tinha nem TV a cabo. Hoje em dia a informação é generalizada e aberta a todos. A gente vê menino de 3, 4 anos, pega um computador, né, um tablet e sabe fazer tudo. Em primeiro lugar, eu queria dizer aos jovens que há um caminho, só há um caminho. Esse caminho chama-se Jesus. Sem esse caminho você não trilha o bem. Sem esse caminho você conhece as drogas, você conhece o álcool, como eu conheci, mas esse caminho é o que liberta. E o segundo caminho é pai e mãe. É honrando teu pai e tua mãe e tendo foco naquilo que você quer, que você vai conseguir um objetivo. Se você focar no esporte, se você tiver disciplina e se você tiver caráter cristão, você conseguirá ser vitorioso. Porque não é ter caráter, é ter o caráter de Cristo. Porque o grande problema do nosso país hoje não é Bolsonaro, não é Lula, não é Dilma, não é Temer. É caráter, porque a gente vê gente dentro de igrejas em locais falando coisa, mas não tem caráter. Políticos dizem que querem o bem, mas não tem caráter. É o caráter de Cristo, aquele que ama, independente de qualquer coisa, aquele que faz até para o seu inimigo. Se o jovem de hoje conseguir colocar o seu caráter em Jesus e focar naquilo, ele será vitorioso em qualquer área da vida que ele fizer, no esporte, no emprego, em qualquer coisa. Obrigada, Cássio. Para mim foi um prazer e eu queria dizer que quem me trouxe essa terra aqui foi o Senhor, porque essa terra aqui é abençoada. Juazeiro, Petrolina, essa região, essa área, Deus tem uma promessa nessa terra e a gente veio aqui cumprir essa promessa. Obrigado. E obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Entre um Café e uma Prosa. A gente se vê na próxima. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.